Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Cândido. Hoje estarei falando com vocês mais uma vez sobre a nossa disciplina didática geral. Hoje trabalharemos o terceiro módulo, as tendências pedagógicas no Brasil e suas relações com a didática. Espera-se que a partir desta aula você consiga identificar e caracterizar as diferentes tendências pedagógicas. Quando nós falamos de tendências pedagógicas, consequentemente, nós estaremos falando um pouquinho sobre a didática, ou seja, como essas tendências pedagógicas eram trabalhadas na prática, no cotidiano das escolas, das instituições de ensino. E ainda como a sociedade, né, encarava essas tendências pedagógicas ou como elas manifestavam no meio educacional e também na sociedade, ok? Para ficar mais fácil a nossa conversa, é legal que a gente retome o que nós já trabalhamos, na verdade. No módulo 1, nós trabalhamos os fundamentos da didática. Em que sentido? O conceito de didática e o histórico da didática, ok? Lembram lá? No módulo 2, nós trabalhamos os fundamentos da didática também, novamente. Só que nós já partimos do princípio da didática geral, né, da definição do que era didática geral, ou o que é didática geral, e o histórico da didática e seu caráter pedagógico. Foi a partir do segundo módulo, quando trata do histórico da didática e seu caráter pedagógico, que nós vamos adentrar agora para as tendências pedagógicas, ok? Retomando com vocês os módulos 1 e 2, é legal que a gente lembre que a palavra didática significa a arte de ensinar. Lembra lá? Nos módulos 1 e 2, na definição do que é didática? Então, didática, ela pode ser traduzida como a arte de ensinar. Lembrando, quem foi o pai da didática? Foi o pedagogo, educador e pedagogo José Amós Comênio, ou Comênios, ok? Por que ele é considerado o pai da didática? Foi o primeiro autor a criar ou produzir um livro chamado Didática Magna, beleza? O que esse livro tinha de tão importante? Aí no finalzinho desse slide aí, nós temos a definição do que era a Didática Magna desse livro criado por José Amós Comênio. Olha lá, trata-se de um manual sobre como ensinar e aprender com segurança. Então, quando a gente fala de arte de ensinar, ao mesmo tempo nós estamos falando da arte de ensinar e também da questão da aprendizagem, da relação professor-aluno. Obter bons resultados no ensino e lança base para ensinar poupando tempo e fadiga. É legal que nós tenhamos essa compreensão que o Comênio, na verdade, tentou trazer para nós foi a questão do método. Como aplicar um método na educação que o aluno aprendesse de forma eficaz, de uma forma mais rápida, e que essa aprendizagem não fosse voltada apenas para uma pessoa, para o indivíduo, para a singularidade, e sim que essa arte de ensinar fosse para todos os sujeitos, ok? Quando a gente fala então de Comênio, como nós já comentamos nos módulos 1 e 2, é legal que nós tenhamos a compreensão novamente, dizendo para vocês que Comênio queria, com isso, tornar a aprendizagem funcional e atraente. Olha só, olha a pergunta-chave. Qual é o ponto de partida da aprendizagem para Comênio? Eu sei que, para vários autores, nós temos que a aprendizagem sempre parte do básico para o avançado. Aqui, a tradução é que o conhecimento, a partir do conhecido, do cotidiano do aluno, do simples para o complexo. Olha, pessoal, nós podemos pensar em vários autores que, depois de Comênios, trouxe essa mesma abordagem. Por exemplo, se a gente pensar no Piaget, no Vygotsky e em Paulo Freire, é sempre partindo do aspecto básico para o mais complexo possível e fazendo as múltiplas relações. Com Comênios era diferente? Se nós pensarmos no tempo histórico que o Comênio criou isso aí, era uma inovação e tanto para aquela época, ok? Então, é só a gente pensar assim, Comênios, quando criou essa questão da didática, da arte de ensinar, ele estava, na verdade, se confrontando com um acervo cultural, com a Igreja Católica, que era detentora do saber naquela época, e a gente tem a compreensão que aquilo foi lá, a experiência, que o Comênio criou, essa atitude de trabalhar um método educacional, foi revolucionário, ok? Então, por isso que nós consideramos a Didática Magna, a primeira didática desse livro do Comênios, e ele é considerado como o pai da didática por essa razão, ok? Por ser tão revolucionário em pleno século que era conhecido como século
na Idade Média, que vinha como a Idade das Trevas, para o século da Luz, né? E ele provocou diversas reações na sociedade, e a partir daí nós tivemos várias transformações a partir desse livro, ok? Nós não podemos perder de vista o que o Comênio queria. O que o Comênio queria? Era ensinar tudo a todos. O princípio básico da didática geral. Perdão. O princípio básico da didática geral. Didática é a arte de ensinar. A didática geral, que o Comênio definiu, a arte de ensinar tudo a todos. Aí aparece pra gente o princípio da pansofia, né? A sabedoria universal. Pan, tudo. Sofia, sabedoria. Então, todos deveriam ter acesso ao conhecimento, ok? Isso foi só para a gente retomar a essência dos módulos 1 e 2. Para a aula de hoje, eu preparei para vocês a questão da pedagogia liberal e da pedagogia progressista. Olha o tanto que é legal a gente falar de pedagogia liberal e pedagogia progressista. Nós não vamos fazer um recorte mundial, nós vamos pegar a história do Brasil. Sempre para vocês entenderem as tendências pedagógicas, e fiquem bem atentos em relação a isso, quando eu falo assim, ó, tendência pedagógica, é uma ideia do Libânio, como ele encara, né, a educação no Brasil. Quando eu falo pedagogia, eu já estou falando mais para uma abordagem próxima ao autor Demerval Saviani. O bom é que ambos os autores vão tratar da história da pedagogia ou do ensino no Brasil, ok? Então, sempre que vocês ouvirem o termo pedagogia ou tendência pedagógica liberal, nós vamos falar dessas tendências aí, ó, da tendência tradicional, renovada progressista, da renovada não diretiva e da tecnicista. Para a próxima aula, eu vou trabalhar com vocês a pedagogia progressista ou as tendências pedagógicas progressistas. Quais são essas tendências pedagógicas? A libertadora, libertária e a crítico social dos conteúdos. Lembrando, só para vocês não perderem a ideia do que eu vou trabalhar com vocês hoje. Pedagogia liberal é o tema da aula de hoje. Pedagogia liberal e as suas relações com a didática num contexto histórico da educação no Brasil. Por que eu falo de um contexto histórico na educação no Brasil? Se eu quero entender tendências pedagógicas, essas 4 que aparecem aí para vocês, tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista, eu devo entender, então, a história da educação no Brasil. O José Carlos Brandão, se eu não me engano, tem um livro chamado O que é Educação. Depois até posso estar disponibilizando o link para vocês. O que é educação? Então ele vem trazer para a gente aonde que a educação se manifesta, em quais sentidos, o que é essa educação liberal, o que é essa educação progressista. Mas vou deixar também, ao final da aula, um link para que vocês possam acessar e fazer uma leitura geral da nossa aula de hoje sobre a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. É legal que vocês já façam a leitura para orientar, né, o entendimento de você, né, do seu entendimento para a próxima aula, que é a pedagogia progressista, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês sobre a pedagogia liberal. Tem um organograma aqui, né, um esqueminha, um mapa mental, que traz para a gente quais são as pedagogias liberais ou tendências pedagógicas liberais. Se vocês repararem aí, ver se eu consigo pegar uma canetinha para ficar mais fácil para vocês. Quando a gente fala aqui de tendência pedagógica, nós vamos pensar... Isso vai ficar legal para vocês aí. Não, né? Mudou o slide, né? Deixa eu voltar lá. Quando a gente pensar em tendência pedagógica, eu quero que vocês tenham compreensão que elas vão se dividir, as liberais, em tradicional, ok? Em escola nova ou renovadora. E aqui apareceu a tecnicista. Aí você pode estar se perguntando assim, uai, Wanderson, mas no slide anterior, tinham 4 tendências pedagógicas liberais. Nesse novo slide aqui, só aparece 3 aqui em cima. O que aconteceu com essas aqui, progressista e não diretiva? Elas sumiram? Não. Lembra que eu comentei com vocês? Para o Libânio, ele vai dividir nesses 4 grupos aqui, que aparece aqui, ok? Isso aqui, ó, é o ideário do Libânio, ok? Quando a gente pegar, quando vocês estiverem estudando e apareceu aqui apenas 3 grupos, aqui já é a ideia do Demerval Saviani. Vai mudar
né, as informações sobre essas pedagogias? Não, não vai mudar. O que o Saviani fez? Ele pegou essas aqui do Libânio, ó, a renovada progressivista e a renovada não diretiva, e colocou-as em um grupo só, ok? E chamou de pedagogia nova. Apenas isso. Mas eu vou detalhar para vocês o que é a progressivista, né, o progressista aí, e o que é a não diretiva, ok? Não preocupem. Vamos pegar então. Primeiramente, vamos falar um pouquinho hoje, já que o tema da aula é apenas essa pedagogia liberal. Nós vamos trabalhar o sentido do que é a palavra liberal e qual a relação que essa pedagogia liberal tem com a didática, ok? Não fiquem preocupados em relação ao entendimento dessa aula, ou no que eu digo assim, para vocês responderem às atividades depois. Eu vou explicar cada uma passo a passo e vocês vão ter a compreensão total do que são as tendências pedagógicas e como elas se relacionam com a didática. Lembrando, a didática aqui vai aparecer em como o professor ensinava, em como essas tendências pedagógicas influenciavam o ensino, o que se esperava dessa tendência pedagógica, ok? Porque esse é o objetivo da didática. Que sujeito eu quero formar, qual o procedimento correto, ou quais eram os procedimentos, né? Porque não tem procedimento correto se a gente pensar na educação atual, ok? Não se preocupem, vou explicar passo a passo, uma por uma. Então, pessoal, quando eu falo para vocês pedagogia liberal, o que nós temos que pensar que é uma pedagogia liberal? Sempre que eu lia, né, a palavra liberal, eu já pensava assim, a liberdade. Um ensino voltado para a liberdade do aluno. Só que essa palavra liberal, ela não tem o sentido de liberdade. Na verdade, essa palavra, ela vem de um contexto que indica o liberalismo econômico. Ela vem de liberalismo econômico. Anderson, não sei o que é liberalismo econômico. Você sabe o que é capitalismo? Fica mais fácil para você entender. Qual é o objetivo do capitalismo? Pensem um pouquinho. Qual é o objetivo do capitalismo? O objetivo do capitalismo é o lucro a todo custo, né? Obtenção de lucro. O capitalismo não está preocupado com o ser humano, com o indivíduo, e sim nos resultados que o indivíduo deverá proporcionar para o próprio sistema, ok? Quanto mais lucro esse indivíduo fornece para o sistema, melhor é esse indivíduo perante o sistema. Espera aí, Anderson, mas o que isso tem a ver com a educação? E aí, o que isso tem a ver com a educação? Aonde que a didática vai aparecer nessa pedagogia liberal? Vamos pensar um princípio básico. Vamos pegar por base, né? Vamos fazer uma comparação básica com as grandes empresas. Por exemplo, para você poder entender aonde que a educação se baseou ao utilizar um princípio do capitalismo, desse liberalismo econômico. Vamos lá. Quem é o dono da empresa? Geralmente o presidente, não é isso? O presidente da empresa. Na escola, se a gente for pensar na pedagogia liberal, quem é o grande responsável por todas as ações da escola é o diretor. Entende? Existe uma hierarquia de funções até dentro da escola. Anderson, mas até hoje isso existe. Não, não existe. Hoje nós trabalhamos com a ideia de democracia no ensino, ok? Então, é legal que a gente tenha a compreensão que pedagogia liberal, ela é conservadora, beleza? Eu estou falando aqui da pedagogia, no sentido amplo da palavra liberal. Não falei ainda de nenhuma tendência pedagógica liberal, e sim do que significa ser liberal, no sentido dessa pedagogia, ok? Olha lá, manifestação da sociedade de classe, do sistema capitalista, ok? Depois, afirma que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Espera aí, preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais? Aqui, a escola está preocupada com a formação para o mercado de trabalho, ok? Hoje a educação, ela tem a função de vincular-se ao mundo do trabalho, não a preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, porque isso é a decisão dele, ok? Mas a pedagogia liberal, a escola tinha essa função. Então, ela reproduzia os interesses da classe dominante. Depois, difunde a ideia de igualdade, de oportunidade. Legal isso, né? Mas olha aqui o aspecto crucial. Defende a ideia de igualdade, de oportunidade, sem considerar
a desigualdade de condições. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, todos vão ter acesso ao ensino de qualidade, todos vão ter oportunidade, mas quem mora na fazenda, quem mora na zona rural, tem que se virar para vir para a escola, porque a escola está aqui, é para ele, né? A escola é para ele estudar, a escola é dele, é do indivíduo. Mas se ele não tem condição de vir, problema dele. Então não leve em consideração as condições econômicas, as condições sociais, e isso nós sabemos muito bem que influencia sim a questão da aprendizagem, ok? Então, sempre que nós ouvirmos essa palavra pedagogia liberal, nós, enquanto educadores, no contexto atual, precisamos fazer uma crítica a essa educação liberal, ok? Por quê? Olha o objetivo. Visam a reprodução, a manutenção do status quo. Gente, nós não somos robôs. Nossos alunos, nossos educandos, também não. Os sujeitos em processo de formação precisam ter voz ativa, participar do processo. Mas isso é uma característica de outra pedagogia, porque na pedagogia liberal, o indivíduo não terá voz ativa, ele será apenas um reprodutor do sistema capitalista. E a escola, ela criou, né, um mecanismo para que essas crianças saiam moldadas, sim, para esse sistema, ok? Aí a gente vai começar a entender agora quais são as tendências pedagógicas que se encaixam nessa pedagogia liberal, ok? A primeira tendência pedagógica que se encaixa nessa pedagogia liberal é a pedagogia tradicional. Então, olha bem, pedagogia liberal tradicional. Pensem um pouquinho, o que é um ensino tradicional? Eu não vou, né, explorar tanto o ensino tradicional, porque nós já temos, né, e eu acredito que vocês também, nós passamos por um processo de educação, né, na década de 90 até início dos anos 2000, que nós tínhamos muitos professores ainda tradicionais. O Anderson, mas nós estamos falando do século XX, do século XXI, não existe isso mais. Nós estamos falando da transição do século XX para o século XXI. Não tem como ter professor tradicional. As tendências pedagógicas estão aí. Cada professor encontra um modelo, né, uma tendência pedagógica para executar suas ações. Nós temos que entender que a pedagogia tradicional ela surgiu no Brasil desde a chegada dos jesuítas. Legal isso, né? Se a gente pensar que desde dos jesuítas nós temos um ensino tradicional, nós precisamos compreender que o objetivo da escola precisa superar aquela ideia de preparar os alunos para assumir os papéis na sociedade. Nós não precisamos pensar que nosso aluno deve ser aquilo que eu quero para ele. Ele sim deverá escolher o melhor caminho, ok? Claro que, né, nós devemos primar para a educação de qualidade, indicar caminhos, mas não escolher pelo aluno, ok? Olha lá, como é que era a didática? Como é que era o ensino tradicional? É uma relação verticalizada, de cima para baixo. Professor é o que sabe, aluno o que não sabe. O aluno não tem a mínima condição de questionar. Ele não pode questionar o professor, porque ele é apenas uma tábula rasa. Ele precisa decorar, ele precisa apenas aceitar o posicionamento do professor. Como é que isso acontece? De maneira repetitiva, mecânica, ok? Aí vem, ó, a base do ensino é a exposição oral ou escrita, e a habilidade é a mera memorização. Eu coloquei em negrito, perdão, as palavras exposição oral, memorização e transmissão. Agora, né, usando um recurso audiovisual, um vídeo para trabalhar com vocês, aqui nesse momento está tendo a transmissão de conhecimento, né, via internet, mas isso é uma transmissão. Se nós pensarmos na prática do cotidiano da sala de aula, o professor vai transmitir conhecimento ao aluno. De que forma? Né? A aprendizagem ela precisa ser construída e não transmitida, ok? Então a palavra transmissão é a característica básica da pedagogia tradicional. Olha lá, transmissão de saber, sobrecarrega o aluno de conhecimentos decorados e não questionados, exercícios repetitivos, impõe disciplina e usa castigos. Eu creio que ninguém aqui que está assistindo esse vídeo tenha passado por isso, não é mesmo? Quais são as características básicas da didática na pedagogia tradicional? Né? Ficou repetido aí nesse slide, mas só para vocês terem a noção, né, do que era essa didática tradicional. O professor é o ativo no processo, o aluno é o passivo.
quem critica essa pedagogia tradicional e quase todas as tendências pedagógicas liberais é o Paulo Freire. Ele fala que esse tipo de educação é educação bancária. Não estou falando que a educação bancária é de Paulo Freire. Atenção, o Paulo Freire criticava esse modelo de educação, ok? Ele chamava isso de educação bancária. O aluno está sentado no banco, apenas recebendo informações. Como se fosse, né, um depósito mesmo. O professor depositava no aluno as informações. Então ele chama isso de educação bancária. Coloquei como sugestão para vocês o vídeo, né, do Pink Floyd. É só que você clicar no link aí e já sai no YouTube para vocês assistirem, ok? Tudo que passa nesse vídeo aí tem relação com o ensino tradicional. Os alunos enfileirados, sem voz ativa, o professor extremamente autoritário. E coloquei acima do link aí, da imagem do vídeo, uma palmatória, que os nossos pais e avós tanto comentavam, né, na aprendizagem da tabuada, por exemplo. Né, nossos pais comentam muito que os professores podiam utilizar a palmatória como uso de castigo, de disciplina. Então, que bom que nós já passamos dessa fase, né, e hoje os alunos têm voz ativa e participam do processo. Vou retomando com vocês. Esse ensino tradicional, ele surgiu no Brasil desde a chegada dos jesuítas e, né, entende-se que ele finalizou ou, né, ele foi substituído ou apareceu um novo modelo pedagógico lá na década de 20 no Brasil, ok? Na década de 20 para a década de 30, 1920, 1930, com a chegada da Escola Nova. Sobre o ensino tradicional, tem também, né, um artigo que vocês podem estar acessando aí, né, sobre pedagogia tradicional. Só clicar no link também. Sobre a Escola Nova. A Escola Nova é um movimento que eu acabei de comentar com vocês, que surgiu no Brasil a partir de 1920, 1930. O Anderson, Escola Nova. Muito bom, né? Muito bom. Escola Nova, um movimento, uma corrente nova para a educação. Ela pode ser diretiva e não diretiva, igual você já comentou. Beleza, né? Sim. Foi bom para a educação a Escola Nova? Teve suas influências naquele momento histórico. Muitas coisas que a Escola Nova trouxe no contexto, né, naquela época, foi muito produtivo, sim. Né? Abriu-se a educação para a intelectualidade. Nós começamos a pensar a questão da psicologia da educação para a psicologia para a educação. Então, assim, para aquele momento histórico foi muito válido. Mas, Anderson, nós podemos valorizar os aspectos da Escola Nova hoje, no cotidiano hoje? Olha, gente, toda tendência pedagógica tem o seu momento de ser utilizada. Tem professores que ainda são tradicionais, tem professores que utilizam o escolanovismo, né, se fundamentam no escolanovismo, tem professor que se fundamenta no tecnicismo, e por aí vai. O interessante é que eu conheça essas tendências pedagógicas, porque elas vão revelar a minha didática, como eu estou trabalhando, ok? Então vamos explicar um pouquinho sobre o que é a Escola Nova e as suas correntes. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei aí, às vezes vocês estão lendo um texto diferente, pode aparecer Escola Nova chamada de progressivista, de não diretiva, de ativista espiritualista, de piagetiana, montessoriana, ok? Lembra que eu comentei, começou-se a utilizar alguns aspectos da psicologia no campo educacional. Por que eu gosto de comentar isso com vocês? A década de 20, no Brasil, foi marcada pela Semana da Arte Moderna, Semana de Arte Moderna. E a década de 30 foi marcada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação. Né? Anísio Teixeira, Rodrigo e Ricardo Capanema, e por aí vai. Diversos, né, autores e teóricos intelectuais que participaram de um movimento cultural revolucionário na educação. Anderson, mas para que serviu tais movimentos? Esses caras aí que eu comentei, né, Anísio Teixeira, Rodrigo e Ricardo Capanema, Lourenço Filho, eles fizeram parte de um momento marcante na educação brasileira. Que momento é esse? Que pensou-se a educação para além da elite. Como assim, Anderson? Para além da elite? Que as classes, né, menos favorecidas, que a gente pode entender assim, também tivesse acesso ao processo de ensino-aprendizagem. E que esse fosse pensado com qualidade, ok? Anderson, como que essa pedagogia da Escola Nova está dentro das tendências pedagógicas liberais? Você falou que liberal
é algo voltado para o mercado capitalista. Como isso pode ser voltado? Tinha tantos intelectuais e não conseguiram pensar uma forma diferente de ensinar? Olha, por que essa tendência está, né, na pedagogia liberal? Porque o modo como era trabalhado a aula não mudou, não foi muito alterado. O que abriu-se foi a mentalidade da sociedade e até de alguns professores para pensar psicologia, para trazer todos para o processo, ok? E aí nós temos duas vertentes muito interessantes. Uma vertente é a que teve por base a didática ativa, né, e a didática moderna. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o que era essa didática ativa. Quando a gente fala de didática ativa, eu preciso entender o que é a didática ativa. É que o aluno ele torna-se o centro do processo educacional. Peraí, o aluno passou a ser o centro do processo educacional. E qual é o papel do professor? O professor vai aparecer, gente, apenas como um facilitador da aprendizagem. O professor, então, não tem a obrigatoriedade de ensinar esse aluno, apenas facilitar a sua aprendizagem. Ele vai direcionar a aprendizagem do aluno. Por isso ela é chamada de diretiva, né? Quando aparece lá para vocês a abordagem não diretiva, é que o professor não está direcionando o processo. Como assim, Anderson? Olha, renovadora, progressivista ou progressista, né? Renovadora. O professor, ele tem por obrigação facilitar a aprendizagem do aluno. Olha lá, o grande objetivo é a aprendizagem e não o ensino, porque aprendizagem é uma palavra voltada para quem? Para o aluno, e o ensino voltado para quem? Para o professor. Então, a escola nova foi um movimento voltado para o aluno, e não para o professor. Gente, tudo bem, entendo perfeitamente. Se acabasse hoje, né? Quer acabar com o processo educacional, a gente tira o aluno do processo. A sociedade precisa compreender isso. O centro do processo educativo ainda continua sendo o aluno, mas o professor precisa ter voz ativa, acompanhar, mediar. Eu não posso simplesmente facilitar. Olha, o caminho é aqui, você vai sozinho, ok? Não é por aí. Por isso, o ideário da escola nova ainda continua naquela pedagogia liberal. Porque em algum momento o aluno vai se perder no processo se ele não tiver acompanhamento detalhado, preciso, contínuo do professor, ok? Aonde está, né, a base teórica disso? Está lá no John Dewey. John Dewey é norte-americano. Ele propôs ensino técnico lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele trouxe essa ideia de escola nova. Por que aqui no Brasil não é o tecnicismo? Porque aqui no Brasil, os brasileiros, né, esses intelectuais, eles se basearam no quesito da palavra democracia. Então, John Dewey é um cara que trabalhou, tinha por princípio abrir, né, a escola para as classes populares, ok? E é isso que os intelectuais tentaram trazer com o movimento da escola nova, se fundamentando no John Dewey. Beleza? Olha lá, Dewey fez sérias críticas à educação tradicional, rejeitou a educação pela instrução e foi a favor da educação pela ação, ou seja, por meio da experiência. Ok? Aqui isso com base na didática ativa. Já na didática moderna, olha, didática ativa influenciada por Dewey. A didática moderna, ela vai ser influenciada por um autor chamado Carl Rogers. Só que no Brasil, quem foi o precursor dessa didática foi o professor Luiz Alves de Matos. Claro que Luiz Alves de Matos, ele se fundamentou em quem? Aqui, no Carl Rogers. Anderson, deixa eu entender uma coisa. A escola nova, esse movimento da escola nova, ele parte de um princípio progressista e do princípio da não diretividade. Correto? Sim, corretíssimo. Lembra sempre, vou até voltar aqui rapidinho, para vocês lembrarem, desse esqueminha aqui, ó. Quando eu trouxe para vocês aqui, cadê? Isso aqui, ó. Já falei sobre o tradicional e agora estou falando aqui da escola nova ou renovadora, ok? Da escola nova ou renovadora, beleza? Aí ela vai se dividir em progressivista. O que tem diferente aqui nessa progressivista? É aquela didática que eu chamei para vocês de didática ativa, ok? E aqui, na não diretiva, já é a base da didática o quê? Da didática moderna, que eu vou comentar com vocês agora. Essa progressivista aqui, ela vai fundamentar no John Dewey.
Já a não diretiva, ela vai se fundamentar no Carl Rogers. Ambas estão no mesmo momento histórico, década de 20 e 30 no Brasil, ok? Por isso, o Saviani coloca as duas como pedagogia nova. De um lado progressivista, de outro lado não diretiva, ok? Então, o que era essa pedagogia lá na escola nova, não diretiva? Era aquela pedagogia voltada para o aluno. Então, esse professor continuou sendo esse facilitador. Como assim? Ele vai facilitar, mas o aluno terá liberdade em aprender. Como assim, Anderson? O aluno terá liberdade em aprender. O professor, ele vai facilitar a aprendizagem do aluno, ok? E que sentido? Eu vou, às vezes, dar um livro para esse aluno e falar para ele, olha, lê esse livro. Agora o entendimento é seu. Eu não vou te explicar o que está nesse livro, porque já te entreguei o material didático. E você, por si próprio, chegará à aprendizagem. Às vezes é absurdo falar isso, mas a abordagem humanista significa a autoaprendizagem, o autoensino, a autoavaliação. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra autoensino, autoaprendizagem, autoavaliação, essa palavra é fruto da abordagem humanista e nas tendências pedagógicas ela aparece lá na não diretiva, ok? Para a gente fechar nossa aula de hoje, eu vou colocar para vocês o que é a pedagogia tecnicista. Antes de falar um pouquinho sobre pedagogia tecnicista, eu vou passar um vídeo para vocês, porque a pedagogia tecnicista ela vai se fundamentar, olha aqui, ó, ela vai se ancorar no behaviorismo de Skinner, no moldar do comportamento do aluno. Para que vocês entendam um pouco do que é essa pedagogia tecnicista, nós vamos entender o seguinte, voltar um pouquinho. A tradicional, lembra lá? Pedagogia tradicional. Aqui, ó. A pedagogia tradicional. Ela surgiu no Brasil com a chegada dos jesuítas e foi até a década de 1920, 1930 no Brasil. Depois, a pedagogia da escola nova, ou pedagogia nova, que ficou no Brasil até a década de 60, por meio da década de 60, até quando inicia-se a pedagogia tecnicista. Nós podemos falar que a pedagogia da escola nova teve o seu auge em torno da década de 40, 50 no Brasil, né, de 20 até 1950. A pedagogia tecnicista surge por volta da década de 50, né, e ficou até por volta da década de 80. O auge no Brasil da pedagogia tecnicista foi nos anos 60 com o governo militar. Para a gente entender um pouquinho o que significa essa abordagem, porque diz aqui, né? A pedagogia tecnicista se ancora-se no behaviorismo. Eu quero que vocês entendam, ou assistam, melhor dizendo, esse videozinho, tá? Para vocês entenderem o que é o behaviorismo, que é esse moldar o comportamento do aluno. Só um minutinho, já vai começar para vocês o vídeo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui.
Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Pessoal, é legal que a gente entenda quando ele fala, né? Você não pode deixar de passar esse vídeo para os seus companheiros da empresa. Sempre que nós pensarmos, né, na pedagogia tecnicista, nós vamos lembrar que ela está voltada para o mercado capitalista. Ou seja, na eficiência da ação, na eficácia da ação, de produção em maior escala, com menor quantidade de tempo. E como é que isso vai aparecer na escola? Vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Nós vamos perceber que a abordagem tecnicista, ela surge a partir de um governo militar, né, um regime autoritário, que todos nós já sabemos muito bem como isso teve, quais foram e quais são os desdobramentos do ensino militar no país, né? E nós, nessa abordagem tecnicista, eram deixadas de lado a questão do papel do professor enquanto ser pensante. Ele tinha que ser apenas um mero executor, ou seja, executar aquilo que o sistema mandasse, ok? E o que é pior, o aluno passou a entender que o professor estava ali apenas para isso, para repassar a informação de forma técnica, específica. E o aluno não tinha que pensar, ele tinha que copiar, executar as ações que já tinham sido definidas pelo professor com base em algo que não era propriamente dito, né, propriamente pensado pelo professor, e sim por um sistema, né, autoritário, que por inúmeras vezes não era nem significante para o aluno, ok? É legal que a gente entenda que até hoje nós temos fundamentos do ensino tecnicista, né? Em que sentido que eu digo isso para vocês? Quando eu não penso na realidade do meu aluno, quando eu aceito tudo que é imposto pelo governo, né, ou pelos sistemas de ensino, e não levo em conta a realidade desse meu aluno, o meu contexto, né, a minha realidade enquanto professor, o que eu tenho de instrumentos para colocar em prática o que é pensado, ok? Então, sempre que nós pensarmos na educação liberal, né, voltando lá no início, nós vamos pensar na pedagogia liberal, aquela pedagogia que não preocupa-se com o aluno, e sim com o sistema capitalista. Anderson, mas apareceu a escola nova. Na escola nova, quando eu excluo a participação do professor, ela tende a não caminhar com sucesso, porque relação professor-aluno é essencial para qualquer processo educacional. Finalizando a minha aula com vocês, essa primeira aula do terceiro módulo, coloquei como leitura obrigatória, né, um texto. Vocês podem clicar aí, né, nesse link aí que já vai encaminhar vocês para o texto, e também esse material será disponibilizado para vocês na plataforma, ok? Depois que vocês assistirem a segunda aula, porque essa é a primeira aula do terceiro módulo, quando vocês assistirem a segunda aula do terceiro módulo, vocês podem acessar a plataforma para responder as atividades também, ok? Caso vocês tenham dúvidas ou queiram ter acesso, né, em como a didática aparecia ou como as tendências pedagógicas utilizavam a didática, tem um quadro para vocês aí nesse link abaixo, o quadro com resumo das tendências pedagógicas liberais. É só você clicar que será encaminhado lá para esse slide, onde você terá qual é o papel do aluno, qual é o papel do professor, de um modo bem sintetizado e para facilitar a compreensão de vocês, porque eu sei que é pouco tempo e são muitos conteúdos, né? Então, espero ter contribuído com vocês, falando um pouquinho sobre as tendências pedagógicas liberais e a relação com a didática. Para a próxima aula, vou falar um pouquinho sobre as tendências pedagógicas progressistas. Aí já é uma outra vertente, outro sentido de educação. Deixa a referência referências da aula de hoje, ok? As duas obras do Libânio, um de 1989 e de 1990, né, oitava e nona edição, que fala da democratização da escola pública. Meu muito obrigado e até a próxima aula.